Oi, pessoal! Depois de um bom tempo nesse canal sem gravar para vocês, voltei, tá? Vou trazer para vocês aqui algumas dicas, né, que eu usei e que mudaram muito minha vida financeira. Não tô querendo dizer aqui que eu já tô, né, no patamar, digamos assim, pelo menos eu não tô mais devendo, né, e nem também preocupada com coisas que, meu Deus, tá para chegar a conta de tal coisa. Não, graças a Deus, aplicando essas estratégias do primo pobre, eu mudei assim radicalmente a minha mentalidade, que é o principal, e mudei também algumas estratégias que eu fazia e que me deixava sempre na lona, sempre dando um tiro no escuro. Hoje eu vou trazer esse vídeo para vocês, falando um pouco, tá, sobre essas dicas, como essas dicas têm me ajudado e como elas funcionaram para mim. Só tenho a dizer que foi só maravilhas, tá, gente? A primeira coisa que o primo pobre, que ele fala muito, 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 né, que é o Duda, né, eu tenho certeza que vocês sabem quem é ele, que eu, tipo assim, gente, mudei totalmente minha forma de pensar, minha forma de agir, né, financeiramente falando, porque eu pensava muito só no hoje, no agora, né, e não pensava, vou comprar tal coisa, não tem problema, mês que eu vejo o que eu faço, né, e sempre ficava atolada em, digamos que em dívidas, em preocupações, né, de coisas que poderiam ser evitadas, né. Primeira coisa, status. Gente, não viva de status. Na maioria das vezes, no mundo de hoje, a gente vê as pessoas só querem viver de status, mostrando o telefone de última geração, mostrando só coisas que mostram ostentação, e isso é uma verdadeira burrice, gente, é um tiro no pé, porque muitas vezes você tá ali com o melhor celular, com a melhor roupa, né, mostrando status, estando em alguns lugares mostrando a ostentação e tal, e na verdade você tá ali cavando o próprio buraco, porque você sempre vai estar atolado em dívidas, em contas, e isso é um buraco sem fundo, gente, porque quanto mais a pessoa tá endividada, mais ele quer endividar. Então, uma das dicas que eu dou pra vocês é: não viva de status, não viva de querer mostrar coisas que vocês não são, seja você. A segunda coisa, gente, que o Duda fala muito, o primo pobre fala muito, é sobre o raio-x mensal. O que é esse raio-x mensal? Esse raio-x mensal nada mais é do que você ter uma planilha de gastos, você saber o que está entrando de saldo positivo e o que você está gastando no saldo negativo, né? Você não pode gastar mais do que você ganha, de jeito nenhum. E tem outras regras também, né, que eu vou trazer para vocês mais para frente, mas essa é uma das dicas, assim, importantíssimas. Gente, antes eu só colocava na minha cabeça quem que eu tava devendo, o que que eu tinha que pagar e tal. Hoje em dia eu não faço isso mais, gente. Hoje em dia funciona da seguinte forma: eu tenho um caderno, eu anoto tudo, inclusive a conta de energia, internet, tudo eu coloco escrito num caderno, numa planilha. Uma planilha, gente, não é um bicho de sete cabeças. A planilha é um caderno que você vai anotar ali tudo que você precisa pagar. Eu sempre faço isso. E desde que eu comecei a seguir o primo pobre, né, o Duda, eu não parei mais de fazer isso. Eu sempre faço o meu raio-x mensal, né, o que eu vou pagar, quanto que eu vou pagar, evitar gastos que eu sei que não tem necessidade. Antes eu não pensava nem duas vezes, gente, em fazer alguma coisa. Hoje em dia eu penso 10, 20 vezes, 100 vezes se for preciso. Será que isso vale a pena? Será que isso cabe no meu orçamento? Eu sempre faço esse raio-x, que é muito importante, gente. Esse raio-x, ele evita que você faça burrice, né? Porque é como o primo pobre fala, a pessoa que ele não tem uma educação financeira, ele é uma pessoa burra e ele sempre vai viver na dívida, sempre vai viver dando tiro no próprio pé. E isso é a coisa mais verdadeira que existe. Outra coisa também, gente, que a gente deve tá fazendo, tá? Se vocês também seguem as dicas do primo pobre, se vocês gostam, diga aqui nos comentários pra mim, ou me indique também outras pessoas que façam isso, tá? Porque eu adoro assistir vídeos de educação financeira,
para estar evitando um gasto desnecessário, né, gente? Então, uma das coisas que você precisa fazer é aceitar a sua situação financeira. Aceitar que você não precisa... Oi. Gente, peço perdão para você se a iluminação não estiver boa, que eu tô na área de serviço aqui da minha casa. Mas aqui é o melhor lugar, mais tranquilo para mim estar gravando para vocês agora, que meus filhos estão lá dentro assistindo TV. Mas, gente, esse olhar que eu quero dizer para vocês é isso. É você aceitar a sua situação financeira. Eita, quase não saiu. Por que, gente, que eu falo isso pra vocês? Porque a pessoa que ele não se aceita do jeito que ele é, ele só vai sofrer. Ele só vai cavar um buraco cada vez mais fundo. Por quê? Porque a pessoa, mesmo que ela não tenha o suficiente para ela se ostentar, para poder ser mais do que ela quer, ela vai viver sempre no fundo do poço. Porque você tem que aceitar a sua situação financeira se você quiser melhorar financeiramente falando. Não tô falando que ninguém vai ficar aqui rico aqui do dia pra noite, não é isso. Mas pelo menos melhorar a sua situação financeira, gente, porque não tem coisa pior do que você ficar devendo e você ficar doido, preocupado, não conseguir dormir. Gente, não tem coisa melhor do que você colocar a cabeça no travesseiro e poder dormir tranquilamente, sem preocupação com relação à dívida, porque eu vou falar pra vocês, é péssimo. Então, é o que eu tô falando, não tenta viver do que você não é. Se aceite do jeito que vocês é, isso vai se tornar muito mais leve. Outra dica importantíssima que eu quero falar pra vocês aqui, gente, é pagar todas as dívidas. Graças a Deus eu já saí desse patamar. Segui as dicas do Primo Pobre, tudo direitinho, tá? E inclusive, o ano que vocês pagar as contas, vocês vão ter que fazer um sacrifício. Por que isso, Ida? Porque, gente, esse sacrifício vai ser a chave para poder vocês pagar essas dívidas, sair desse fundo, desse poço, tá? Vai ser a luz do fundo do túnel, vai ser você começar a organizar suas contas. Planilha, tá? Faça uma planilha, veja as que tá cabendo mais no seu orçamento, vai pagando por partes, tá bom? Tenha compromisso de tentar não fazer novas dívidas sem necessidade, gente, porque existem contas que necessárias e existem contas desnecessárias. Eu falo isso pra vocês por experiência própria. Uma internet, uma energia, uma conta de aluguel para quem mora de aluguel, né? Eu, graças a Deus, tenho a minha casa própria, mas quem paga aluguel, quem, né, precisa assim, então você tem que se organizar, né? É impossível viver sem pagar contas, gente. Por quê? Porque a gente, né, a gente precisa, esse é o, como é que eu falo, né? Essa é a cadeia alimentar, entre aspas falando, né? Faz parte do ciclo da vida. Mas você precisa se organizar. Essa é a chave. Então, esse ano que vocês forem tirar para pagar todas as dívidas, esse vai ser o ano do cão. Como assim? Não tô falando, gente, em relação, tô falando assim, em relação, a gente não tem o dizer de, sofri igual cachorro, né, cachorro quando cai da mudança, é desse jeito, gente, porque vai ser o ano do sofrimento, você vai ter que se abdicar de coisas que você gosta, né, cortar todos os gastos desnecessários, coisas que não tem necessidade de você gastar, que você gasta por, digamos assim, por vaidade, né? Não é essa a palavra certa, mas é quase o mesmo sentido. E aí você vai ter que fazer tudo para você gastar só com o necessário e pagar todas essas dívidas. Para que você se livre dessas dívidas, você vai ter que passar por esse ano do cão, não tem para onde correr. Mas digo para vocês com toda a convicção do mundo que depois que vocês pagarem a dívida, gente, que vocês se organizar, vocês nunca mais vão querer voltar para esse patamar. E se você fazer tudo de errado de novo, voltar para esse patamar, é porque infelizmente você é burro e você quer viver nesse sofrimento. Aí já não tem mais o que fazer. Outra coisa que eu digo para vocês é organizar a sua base financeira. Como assim? Mas eu não tenho dinheiro para guardar. Eu também não tenho. Mas o que você vai fazer? Você vai se organizar de modo que você não tenha mais dívidas desnecessárias. Foi o que eu acabei de falar. Você vai fazer tudo para que você gaste ali 10% só do que você tem. Exemplo, né? A depender da situação de cada um. Cada um tem uma situação diferente. O sol tá pegando meu rosto, gente. Cada um tem uma situação diferente. Mas eu digo, você vai se organizar, vai tirar 10% para contas
essenciais, você vai tirar 30%, mais 30% para você guardar, para você ter uma reserva de emergência. Não digamos que essa reserva de emergência já é pensando em coisa ruim, né? Não é isso, você não vai atrair coisa ruim para você, que senão ele vai, né? Como é que eu falo? O universo vai trazer, mas é isso, você precisa pensar que uma hora pode ocorrer alguma coisa que você precise deixar essa dívida pendurada. Então é melhor que você tenha uma reserva, né, uma quantidade guardada para você tá fazendo o pagamento, né, ajeitando essas coisas quando acontecer isso. É mais ou menos isso que eu quero dizer para vocês, falando no português, né. Outra coisa, se você puder, tente fazer renda extra. Como assim? Renda extra, gente, tem renda extra de várias formas e de vários tipos, né? Como que é isso? Tem pessoas que fazem renda extra, tipo, trabalha num lugar, faz bico em outro. Por exemplo, trabalha fechado em um lugar, final de semana faz bico em outro lugar. Por exemplo, nós que gravamos conteúdo no YouTube, de certa forma, é uma renda extra. É só você procurar algo que seja extra do que você já faz. Isso vai ser uma renda extra para você. Então, digo isso para vocês porque a renda extra, ela ajuda demais, gente. A renda extra não é um valor extra para você gastar com bobagem. É para você ter aquele extra, para que ele possa trabalhar a favor do seu financeiro, né? Outra coisa, evite novas dívidas. Foi o que eu acabei de falar. Você vai evitar novas dívidas. Você vai evitar novas dívidas para que não fique esse ciclo vicioso, né? Sai de uma dívida, acaba de pagar, não adianta nada. Você acabar de pagar uma dívida e fazer outra maior ainda. Então, você vai ter que aprender a se organizar, né? Tenta deixar aí só o mais necessário. Evite cortar gastos que não são úteis, né? Que não são essenciais para sua sobrevivência. Não tô falando para você, gente, que é pra gente deixar de viver, que é pra gente se socar num lugar e deixar de... Não é isso, mas é você saber controlar os gastos. Porque tem gastos, gente, que a gente vai ver que não tem a menor necessidade, que não tem o menor fundamento, que você só tá fazendo para destruir o seu, né, o seu mental, a sua vida financeira, a sua educação financeira. Porque a educação financeira é isso, gente. É você saber o que você tá gastando, se vale a pena tá gastando e se aquilo é necessário. Outra coisa também que vocês devem fazer, se vocês não tiverem controle financeiro, evite cartão de crédito. Por que eu falo isso pra vocês? Uma das coisas que a gente tem o hábito de fazer, eu falo pra vocês por experiência própria que eu já fiz, foi ter um cartão de crédito, aí você vai, estoura o cartão de crédito, o limite, e aí quando chega no dia de pagar a fatura, você não tem o dinheiro para pagar a fatura. Aí sua cabeça vira um negócio desse tamanho, né? Vira uma bola de neve, você fica doido, e aí você fica pensando, como é que eu vou pagar isso, como é que eu vou pagar isso, e aí que o cartão de crédito lhe dá a opção de você parcelar aquela fatura, que é outra coisa que você faz, que você não tá entendendo quanto aquilo ali tá lhe prejudicando. Por quê? Porque os juros do cartão de crédito já digamos assim, que já é alto. Mas quando você parcela aquela fatura que seria para você pagar o valor total no mês e você parcela ela fica 3 vezes maior. Porque aquilo é uma enganação, né? Para que você ache que aquilo, que aí agora o mês que vem a outra fatura, você vai parcelar de novo, aí vai virar outra bola de neve e isso aí só vai ficando cada vez maior. Então, eu falo para vocês por experiência própria. Quando eu tive a infelicidade, né, de me enrolar toda em dívidas, eu usava cartão de crédito sem controle. Portanto, se você não tem controle financeiro, se você não tem, digamos que uma educação financeira para se frear, quando você vê que você está gastando, evite usar o cartão de crédito. Hoje em dia eu tenho, mas eu sei até onde que eu posso, né, tá indo. Tipo, por aqui já não dá mais, tipo, tem que fechar a conta. E ter que você fazer
esse controle financeiro e você ter a responsabilidade de saber que você pode pagar aquele valor. Porque se você for parcelar aquela fatura, a do mês que vem vai vir a fatura normal, você vai querer parcelar de novo e isso vai virar uma bola de neve sem fim. Então, é isso sobre o cartão de crédito. Se você não tem controle financeiro, evite. Gente, mudei o lugar que tava pegando sol no meu rosto. Aí, mudei pra cá. Bom, gente, como eu tava falando, fuja de empréstimos e parcelamentos. Quando nós estamos tentando ter uma educação financeira, melhorar a nossa vida financeira, nossa mentalidade, nós precisamos fugir de parcelamentos, como eu falei, né? E de empréstimo, gente. O empréstimo, gente, ele é um valor que talvez as pessoas pensem assim, nossa, mas é um dinheiro que é um dinheiro rápido. Gente, mas aquilo você paga 3, 4 vezes mais, né? É uma coisa que você paga aí anos e anos e é um caos financeiro. Então, uma das dicas é essa, fuja de parcelamentos e empréstimos. Gente, eu vou falar a verdade para vocês, de quando eu melhorei a minha vida financeira, digamos assim, tenho mais educação financeira, né? Evito gastar com o que eu vejo que eu não tenho condições de arcar. Todos os dias eu recebo mensagem, proposta de contratar um empréstimo. E eu sempre fujo. Não falo, né? Tipo assim, né? Dessa água eu não bebo, desse pão eu não como. Porque, né? Por soberba, você acaba caindo nessa armadilha. Mas tenho fé que eu não volto para aquele caos nunca mais, porque é horrível, gente, você não dormir à noite, perder o sono, preocupada com aquilo que você tá devendo, que você não vai dar conta de pagar. É como diz minha mãe, né? A gente precisa cuidar do nosso nome, porque se a gente não cuidar, ninguém vai. Então, uma das dicas que eu dou pra vocês aqui também por mais, gente, que tem pessoas, eu já recebi muito essas indiretas, né? Ah, eu não tô tendo como comprar, o meu cartão de crédito tá não sei como, me empresta o teu nome pra comprar em tal lugar. A gente não se empresta o nome da gente pra ninguém, todo mundo tem chance de ter uma vida financeira, digamos assim, que equilibrada, tendo condições de comprar no seu próprio nome, pagar direitinho e você continuar tendo crédito, né? Mas tem pessoas que acabam sujando o nome delas e depois quer vir pedir para que você faça essa caridade, né? E, tipo assim, fuja disso, é marmelada. Aí eu digo para vocês isso também, tá? Para que vocês tenham uma vida financeira mais, digamos, como eu falei, não é que você vai ficar rico do dia para noite, mas quando você começa a economizar, quando você começa a ter uma planilha, um raio-x mensal, você começa a levar em conta aquilo que é desnecessário, você começa a dar muito mais valor. Outra coisa, não compre fiado. Gente, se você tem o dinheiro para comprar, compre. Se você não tiver, não compre. Não há necessidade, né? Você vai morrer se você não comprar aquilo vai lhe fazer uma extrema falta? Não. Então pronto. É desnecessário você querer comprar uma coisa só para aumentar o seu ego e depois você vai ficar com sua autoestima lá embaixo porque você tá preocupado, você tá se você preocupar, né? Porque tem pessoas que devem não preocupa. Eu ficava louca, gente. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia viver. Eu só pensava naquilo. Então, assim, eu não quero voltar para aquele caos nunca mais na minha vida. Com fé em Deus. Então, quando eu digo caos, de dívidas, tá, gente? De dever, de ficar preocupada com aquilo. Ah, porque eu não vou ter o dinheiro para me pagar isso e aquilo. Não, graças a Deus, eu tô, tipo assim, num patamar que eu não devo ninguém. Mas também eu não tô com a conta recheada. Mas, tipo assim, amém. Por eu estar com a minha consciência leve, que eu posso dormir, que eu posso deitar e dormir tranquilamente, sabendo que eu não tô devendo nada pra ninguém, tá bom? Uma coisa que o primo pobre fala demais pare de ser burro. É uma das coisas assim, tipo assim, como é que eu posso falar? É a identidade dele, falar isso. Pare de ser burro, larga de ser burro, né?
Se você não pensar em você, quem vai pensar? Para de querer comprar o mundo e o fundo, para de querer mostrar ostentação naquilo que você não pode, só para mostrar que você tem aquilo. Tem pessoas que, gente, eu, por exemplo, eu gosto, né, de tipo assim, da minha casa, muito bem, porque assim, minha casa sempre foi o meu sonho de consumo, né, então assim, o que eu posso fazer, eu faço, inclusive eu mesmo comprei uma tinta, pintei a minha casa, então assim, foram coisas que faz parte do, todo mundo sonha, todo mundo tem uma forma de pensar naquilo que quer para daqui uns tempos, todo mundo tem um sonho, mas eu digo para vocês que, tipo assim, se você tem um sonho de ter um automóvel, de você ter, enfim, né, cada um sabe da sua condição, cada um sabe de onde é que o calo aperta aí. Digo isso para vocês porque tenha, tipo assim, não é para você parar de viver, não é para você viver igual, né, um andarilho, digamos assim, é para você ter responsabilidade. Eu, por exemplo, eu amo deixar a minha casinha do jeito que eu gosto. Então, isso é uma identidade minha. É como diz o primo pobre, deixa de ser burro. Tipo, não é sair comprando tudo que você vê pela frente, apenas o que você vê que é necessário. Não tem necessidade de você comprar tudo o que você vê pela frente. Eu já fui muito assim, gente. Teve coisas que eu comprei e aí depois eu pensei, poxa, pra que eu comprei isso? Tipo, só foi uma forma de querer gastar, entende? Então pare de ser burro. Essa é uma das coisas que ele fala o tempo todo. Não seja burro. Não queira futucar um buraco para você mesmo e cair dentro. Outra coisa que, tipo assim, você tem que ter é a mentalidade milionária. Como assim? Pensar que, tipo, mas eu só ganho X valor por mês. Tudo bem, você ganha esse X valor, mas se você gastar tudo, você ficar com dívida, vai ser pior, não vai? Então, faça de tudo para que você consiga gastar somente o necessário, para que você possa tirar uma parte, fazer uma reserva financeira e você ter uma vida financeira estável. Não ficar rico, mas pelo menos você ficar livre de dívidas, porque isso é muito importante, gente. Então, assim, ter uma mentalidade milionária relacionada a isso. Evite gastos desnecessários, evite compras desnecessárias, evite status que você não tem, seja você, como eu acabei de falar. E outra coisa, não se vitimize. Porque eu tenho uma vida assim e tal, porque, gente, isso é uma consequência dos seus, do seu controle financeiro. Isso é uma consequência. Isso não foi alguém que fez pra você e você caiu naquele buraco. Foi você mesmo que cavou ele. Então você tem que fazer o quê? Você tem que parar de se vitimizar, se fazer de coitadinho, de ficar se sentindo o odó, né? Tipo, eu não tenho isso, não tenho aquilo, é porque eu... Não, ninguém... Tem pessoas que falam, porque a gente nasceu pobre, vai morrer pobre. Gente, mas a pessoa que ele não tem educação financeira, ele vai ficar cada vez mais pobre, na lona. Por quê? Porque não tem educação financeira, não pensa no que vai gastar, se aquilo vai lhe fazer falta, se aquilo é necessário. Enfim, né? Você tem que ter um minimalismo financeiro. Evite gastos desnecessários, não tem porquê. E a última dica, e não menos importante, que eu acho que é uma das importantes também, colocando aí todas vinculadas, você vai ver que você vai ter um resultado satisfatório. Em 4 a 6 meses você já vai ter um resultado bem ok. Faça sua reserva de emergência. Digamos que, vamos dizer assim, faça sua reserva da prosperidade, faça sua reserva dos sonhos, né? Não é para você colocar já um montante ali que tal. Não, gente, é de pouco a pouco, né? É de pouco a pouco que a galinha enche o papo, né? Deixa de ser burro e pensa assim, você vai fazer o quê? Você paga as suas contas, né? Deixa aquele valor X, aquilo ali não vou gastar, né? Com besteira. E você vai começar a criar sua reserva. Quando você vê essa reserva começar a render, gente, você vai começar a criar gosto pela coisa. Você vai começar a querer guardar cada vez mais e mais. Você vai querer evitar gastos desnecessários. Então, assim, é como diz o primo pobre, é como diz o Duda. Pare de ser burro e pense na sua vida o quanto antes, porque senão você vai viver nesse túnel sem luz a vida inteira.
tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe vocês grandiosamente. Meu muito obrigada, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!